Flamengo foi eliminado hoje pela equipe do Atlético Mineiro, lá no Galinheiro, né, no estádio do Arena MRV. Flamengo, desde o jogo contra o São Paulo, que eu não vejo o Flamengo jogar tão bem assim como jogou hoje. Dessa vez, tem que admitir, o Flamengo propôs o jogo. A posse de bola, o time do Flamengo tem todo o jogo mesmo, isso aí já é uma coisa que é recorrente. No primeiro tempo, o Flamengo fez um primeiro tempo assim absurdo. Golaço do Everton Cebolinha, né, que ele tirou lá o lateral, lá, o marcador lá do Atlético Mineiro, deixou o cara no chão, bateu no contrapé do goleiro, enganou o zagueiro, enganou o goleiro e fez um belo de um golaço. Mais uma assistência de Gonzalo Plata. Mas não foi o suficiente, né? No segundo tempo, o Felipe Luiz colocou ali Samuel Lino, colocou Saul, tirou o Pedro, colocou a Arrascaeta. Mas o Flamengo teve chance sim de ganhar o jogo. Uma com a Arrascaeta, que ele bateu em cima, né, do marcador lá da equipe lá do Atlético Mineiro, né? Se ele dá uma dominada, puxa para outra perna, seria gol. Outra, o Alcian, só ele e o gol, ele acabou perdendo, né? E também foi o Alcian, a joia aí do Flamengo, acabou isolando, né, a cobrança de pênalti. Não vou aqui crucificar o Gara, porque é um jogador ainda muito inexperiente, jogador muito jovem ainda, né? Cria da base. Então, dessa forma, eu sou daquele tipo de cara que acha que quem tem que bater o jogo, quem tem que bater um pênalti no jogo decisivo, assim, é os jogadores mais experientes. Claro, o Arrascaeta começou batendo muito bem, depois o Jorginho batendo muito bem, o Saul batendo muito bem, só os jogadores experientes. Só que Samuel Lino errou. Depois o Rossi defendeu um pênalti. E aí, na minha opinião, quem era para ter batido aquele pênalti era um jogador mais experiente. Não era um jogador com pouca rodagem que nem o Alcian. Repito, ele fez uma boa partida, como sempre. O cara se entrega muito, ele se movimenta demais. Só que ainda não é o momento dele ser um cobrador de pênalti assim. Era para ter sido pelo menos ali um jogador mais experiente, pelo menos um Léo Pereira, se já tinha acabado o jogador ali do meio para frente, colocasse um jogador ali mais experiente, o Léo Pereira, que também sabe bater bem pênalti, né? De repente ali um outro jogador, né? Porque acabou que essa perca desse pênalti pelo Alisson acabou pela eliminação do Flamengo. O Ederson, goleiro lá, Everson, goleiro do Atlético Mineiro, acabou fazendo o gol. O Rossi ainda acertou o canto, ainda chegou a pé tocar na bola, só que ele bateu forte e a bola acabou entrando. Rossi não comprometeu o jogo de hoje. Quando foi exigido, fez boas defesas, né? E no geral o Flamengo acabou que fez uma boa partida. Mas eu confesso que eu estava sentindo que o Flamengo ia ser eliminado dessa competição, que é a Copa do Brasil. O Flamengo, que é atual campeão, mas disseram lá no início da temporada que a prioridade era o Campeonato Brasileiro. Vamos ver se realmente o Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Porque no último domingo acabou empatando com o Ceará, o resultado das mãos. Um jogo onde era para o Flamengo ter ganhado, deixou a equipe cearense empatar. Com todo respeito à equipe do Ceará, mas nem se compara, né? Nem se compara. Não briga nem ali entre as cabeças lá do Campeonato Brasileiro. Até a equipe do Mirassol é melhor do que a equipe do Ceará. Então, dessa forma, o Flamengo acabou sendo eliminado hoje na Copa do Brasil. Não, fiquei puto, porque já era um resultado que eu estava esperando, digamos assim. Isso que sirva de prioridade agora, foco total em Brasileiro e Copa Libertadores da América. O Flamengo deixou de embolsar uma baita de uma grana, né? Sendo eliminado agora na Copa do Brasil. Mas vamos erguer a cabeça aí. Tem muito torcedor que vai ficar puto, xingando aí nas redes sociais. Mas também tem muita gente que eu tava vendo aqui que também tá tranquilo. Porque o Flamengo tem total capacidade de levar essas duas competições. Tanto o Brasileiro como a Copa Libertadores da América. Samuel Lino pouco fez, entrou no início do segundo tempo, dessa vez pouco fez, tá? Entrou num jogo bem quente, um jogo ali bem pegado, né? Não tinha bola perdida. O Flamengo poderia ter sido eliminado ainda, porque ainda pegou uma bola na trave lá do Gustavo Scarpa, bateu de fora da área, pegou no travessão, só que o Flamengo também teve chance
de meter uns 3-0 ali na equipe do Galo, só que desperdiçou as oportunidades. Quem não desperdiçou hoje foi o Cebolinha. Critiquei no início que essa escalação com Everton Cebolinha não seria bom, mas talvez agora a saída dele pode ser eminente agora, né? A gente não sabe porque o Bruno Henrique pode ser suspenso, né? Pode pegar aí uma suspensão e acabar encerrando a carreira mais cedo do que ele esperava. E aí o Flamengo tem que ir atrás. Mas com isso, talvez o Everton Cebolinha fique. O mais provável é que saia o Michael. A gente tem que esperar e ver o que vai se resolver essa situação do Bruno Henrique. Talvez teria que ter uma posição de um jogador melhor, né? Para ele poder se dedicar mais. Porque hoje fez uma baita numa partida, Everton Cebolinha. Acertou a maioria dos passes. Fez o gol que deu a vitória para o Flamengo no tempo normal. Talvez, se não tivesse sido substituído, talvez teria feito o gol, porque ele também sabe bater pênaltis. Então, dessa forma, teria que ser, na minha opinião, teria que ser um jogador mais experiente, não o Alan, deixasse ele para os últimos dos últimos, né? E quando não tivesse mais quem mais cobrar, e colocasse ele, porque a gente sabe, o moleque é um moleque muito inexperiente, não sabe cobrar pênalti, isolou, a bola foi lá na lua e acabou aí custando a eliminação do Flamengo. Espero que o Flamengo foque agora na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, porque nós temos total chance de ganhar esses dois campeonatos.